Salmo 52. Este salmo, o título aí diz: Confiança em Deus diante da maldade do ímpio. O que vai estar diante de nós, o que está aqui diante de nós, este salmo vai retratar, é de um lado a maldade do ímpio. Em contrapartida, quando nós olhamos para a maldade do ímpio, nós também olhamos para o outro lado e vemos a bondade divina. E o salmista vai fazer exatamente este link, né? Ele vai linkar isso, vai mostrar a maldade do ímpio, o ímpio prosperando a cada dia mais em suas maldades, em suas perversidades. E aí, em contrapartida, nós temos Deus com sua bondade. E ele diz que Deus ele não simplesmente fecha os olhos. Ele vai mostrar aqui para mim e para você que Deus, em sua bondade, ele vai agir. E uma das maneiras de Deus agir é justamente punindo a maldade do ímpio. Justamente punindo o homem mau. Então vamos ler aí, né? O título, mais uma vez: Confiança em Deus diante da maldade do ímpio, ao regente do coro, Masquil, de Davi, quando chegou a Doeg, o Endomita, e informou a Saul. Davi foi à casa de Aimeleque. O subtítulo é importante porque o pano de fundo deste salmo é 1 Samuel capítulo 22, que vai narrar este episódio, aonde Davi, mais uma vez, fugindo do rei Saul, então levaram uma informação a Saul que sabiam do paradeiro de Davi. E este homem aqui, chamado Doeg, passou esta informação a Saul. Saul faz um levantamento ali, mas é impossível que nenhum de vocês ouviu falar de Davi. Será se ninguém mesmo tem uma informação do paradeiro de Davi? Doeg, então, ele abre o jogo e diz: não, eu sei aonde Davi está. Eu sei aonde Davi está escondido. Eu sei aonde ele está infiltrado. E aí, então, ele foi o único que teve a coragem, a ousadia de falar aonde, de fato, Davi estava, aonde ele estava refugiado, junto ali com Abimeleque. E aí o que acontece é o seguinte, que Saul desce com o seu povo. E os homens que trabalhavam com Saul não eram também flor que se cheira, se cheirava. Claramente eram homens maus. Diz as Escrituras que esses homens desceram com Davi, com Saul, melhor dizendo, chegaram até esse povo, e aí então 85 sacerdotes foram mortos. Só que Saul ele dá uma voz de comando a esses homens que estavam com ele para executarem os sacerdotes. Mesmo sendo pessoas malignas, que estavam ali trabalhando com este homem maligno, diz que eles se recusaram. Eles não tinham peito, para sacrificar esses 85 sacerdotes. E quem você acha que foi o único que teve a ousadia para fazer tal ato? Foi este homem aqui, Doeg. E diz as Escrituras, que ele, a fio de espada, matou a todos. E não apenas os 85 sacerdotes. Crianças morreram, bois, jumentos, ovelhas, mulheres, meninos, crianças de peito, diz as Escrituras. Olha lá o relato em 1 Samuel capítulo 22, no verso 19, você vai ver exatamente isso sendo retratado. Então este é o pano de fundo, 1 Samuel capítulo 22. Mas vamos ler aí, Salmo 52, verso 1. Ó homem poderoso, por que te glorias na maldade? O ímpio não é assim? Ele faz tudo torto e ele mesmo assim ele se vangloria, ele se acha o cara. E aí ele vai fazer o contraste. Ó homem poderoso, por que te glorias na maldade? O amor fiel de Deus subsiste em todo o tempo. Agora do verso 2 ao verso 4, ele vai descrever este homem maligno. Ó tu que usas de engano, tua língua maquina planos de destruição, como uma navalha afiada. Ou seja, a sua mente, a sua língua, a sua boca, você é como uma máquina que está todo o tempo planejando, maquinando, projetando aquilo que é mal. Verso 3. Tu preferes a maldade em vez do bem, e a mentira em lugar da verdade. Ó língua falsa, amas todas as palavras devoradoras. E agora ele vai dizer o que Deus vai fazer com esse homem maligno que ele acabou de descrever do verso 2 ao verso 4. O Deus misericordioso, o Deus bondoso, ele diz: Deus também te esmagará para sempre. Ele te arrebatará e te arrancará da tua habitação e te eliminará da terra dos viventes. Veja a linguagem do salmista
E inúmeras vezes eles usam essa linguagem forte para descrever a atuação divina. E aqui, mais uma vez, ele está dizendo isso. Deus te esmagará. É isso que ele vai fazer com o ímpio. É isso que ele vai fazer com o homem mau, com o homem perverso. Mesmo que neste mundo caído, podre, imoral como o nosso, eles possam pintar e bordar e aparentemente não serem julgados ou punidos por seus atos. Deus, aqui pela boca do seu servo, está dizendo mais uma vez que diante do Deus Todo-Poderoso, do reto juiz, do juiz de toda a terra, ninguém vai escapar. Mesmo este homem maligno, ele está dizendo, Deus também te esmagará para sempre. Por isso que não dá para entender a pregação dos pastores modernos. Aonde parecem mais mocinhas, né? Que tem medo de falar. Porque não tem nada a ver com personalidade. De ser uma pessoa mais expressiva ou não. Não, nós precisamos ser fiéis ao texto. A linguagem do texto é forte, então não importa se o pastor ele fala alto, fala baixo, mas ele não pode fugir do texto. E o texto está sendo muito claro mais uma vez. Está mostrando aqui como Deus vai agir com esses homens maus, com esse homem maligno. Então nós também não podemos falar como uma menininha diante de um texto como esse. Deus também te esmagará para sempre. Ele te arrebatará e te arrancará da tua habitação. E te eliminará da terra dos viventes. Olha, o verso 6. Os justos verão e temerão, ou seja, aqueles que temem a Deus, ao verem o juízo de Deus, ao verem Deus agindo, eles vão ver e vão temer. E não apenas isso. E rirão dele, dizendo. Ou seja, o justo, ao verem Deus punindo o homem mau, isso vai gerar temor, mas não apenas isso. Os justos vão rir destes homens, dizendo, vede, verso 7, vede o homem que não fez de Deus o seu refúgio. Pelo contrário, confiava em suas grandes riquezas e se fortalecia em sua perversidade. Veja, por que ele é mau? Por que ele está a cada dia mais caminhando em passos largos nesta maldade? Porque ele não confia em Deus. Pelo contrário, ele confia em seus bens, em suas riquezas, e com isso se fortalecia cada vez mais, né? E aí no verso 8, no verso 5, ele diz que Deus vai esmagar o ímpio e irá arrancá-lo da sua habitação. O contraste no verso 8, ele diz, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Eu não sou como esse ímpio. Eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Confio em minha riqueza? Nas grandes riquezas? Não. Confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, pois fizeste isso. E proclamarei o teu nome na presença dos teus santos, porque és bom. O interessante é que na revista atualizada vai terminar dizendo, né? Aqui diz, proclamarei o teu nome na presença dos santos. Na revista atualizada, no verso 52, nesta parte, o verso 9, né? Capítulo 52, verso 9, vai dizer o seguinte, esperarei no teu nome, porque é bom. Eu vou esperar no Senhor, porque o Senhor é bom. Ou seja, no mundo como o nosso, inúmeras vezes, parece que a maldade ela está reinando. A cada dia nós podemos testemunhar isso com os nossos próprios olhos. E quando você olha também para a história da civilização humana, se nós olharmos para o século passado, nós já vemos isso. Onde o comunismo, né, o socialismo imperou e muitas pessoas foram mortas. Quando nós olhamos também para o nazismo, nós vemos exatamente isso. Quantas pessoas foram mortas? Por homens que diziam ali estar defendendo, né, uma elite ou defendendo um povo. E há vários relatos, né, como a lista de Schindler, né, que diz ali há uma cena, né, que as pessoas estavam fazendo tiro ao alvo com judeus, né, e comemoravam, né, quando acertavam a cabeça de um judeu. Era um ser humano. E ali relata um momento como esse, fazendo tiro ao alvo com um ser humano. E comemoravam quando acertavam a cabeça de um judeu. Quantos desses homens que foram punidos diante de tamanha maldade? Nós
tivemos aqui no nosso país um dos homens que participaram de movimentos, desses movimentos, né, do movimento nazista, Joseph Mengele. E morreu aqui, 500 metros aí da praia. Tinha uma casa à beira-mar. E este homem, que quando você olha para o relato, né, a história que está por detrás disso, e o que esse homem fazia, era de chocar a qualquer um de nós. O homem cometia inúmeros absurdos, inúmeras atrocidades. Esse homem, Joseph Mengele. Ele, pelo menos, mandou matar mais de 400 mil pessoas. 400 mil pessoas. Ele foi responsável por mandar matar. Ou como muitas vezes ele mesmo fez experiências, né? Com aqueles que ele deixava vivo, ele mandava para o que eles chamavam de zoológico, né? Que eram barracos onde eles faziam experimentos. E um dos experimentos que Joseph Mengele fazia, junto com a sua turma, era dissecar anões vivos, né? Ele amputava pernas e braços de crianças para tentar regenerá-los. Obviamente, sem sucesso. O cara era louco. Diz que ele jogava os prisioneiros em água fervente para ver o quanto os homens suportavam, quanto que as pessoas suportavam. Diz que ele tinha tara por gêmeos. E aí, então, ele pegava gêmeos e ele injetava tinta nos olhos dos gêmeos para ver se mudava de cor. Qual seria o resultado? Diz que ele tirava órgãos de criança ainda vivas para ver se o quanto eles iriam sobreviver. E não apenas isso. Diz que ele pegava o bebê no colo da mãe e ele mandava a mãe tapar o seio para ver quanto tempo a criança aguentaria viver sem alimento, né? Ou seja, quanto tempo ela duraria. Quanto tempo ela teria de vida. O cara é um demônio. O cara é um capeta. E aí eu pergunto para você, recebeu alguma punição? Pagou por algum dos seus crimes? Haja visto que não. Porque depois de muitos anos, que descobriram, fizeram lá o DNA, que viram que, de fato, quem morreu aqui no Brasil foi Joseph Mengele. Ou seja, o cara viveu os seus últimos dias curtindo a vida, aproveitando a vida. Um homem que cometeu inúmeras atrocidades e saiu sem nenhuma punição neste mundo. E aí eu te faço uma pergunta, se Deus não existe, e aí? É claro que estamos perdidos. E não apenas Joseph Mengele e muitos outros. Davi está nos mostrando aqui, parece que também o mundo dele era cinza. Parece que ele estava também contemplando inúmeras maldades. Mas, afinal de contas, uma delas aqui é justamente fugir de Saul. E ele que tentou de tudo para honrar o seu líder. Mas a maldade estava reinando. E aí, então, Davi refugiou-se em Nobe, junto ao sacerdote Abimeleque, e Doeg estava ali e viu isso tudo, e relatou a Saul. Ou seja, Doeg entregou Davi. E matou, não apenas entregou Davi, mas ele matou 85 sacerdotes. Ninguém teve peito para fazer isso, só Doeg. Ninguém teve coragem para fazer isso, mas Doeg teve. Os homens de Saul eram maus, mas nem eles quiseram fazer isso. Como o relato lá em 1 Samuel, capítulo 22, verso 19, diz o seguinte: passou a fio de espada homens e mulheres, meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Ou seja, o cara arrebentou com todo mundo. Matou inúmeras pessoas. Um homem maligno. E é claro que, obviamente, ele seria beneficiado, já que os outros não estavam submetendo à ordem do rei, aquele que se dispôs a fazer o que o rei ordenou, claro que ele seria beneficiado, sem dúvida alguma. E Davi está questionando exatamente isso. Por que os homens fazem isso? Porque eles praticam o que é mal e se vangloriam disso. Não é o que está acontecendo? Doeg se vangloriou. Como nós olhamos também para a nossa sociedade hoje. O cara, ele trai a esposa e ele comemora. Ele está fazendo o que é errado, o que é imoral, e ele comemora. O cara rouba e se vangloria disso. Quantos estão zombando da nossa fé e se vangloriam de fazer aquilo que é errado? O que fazer quando os justos são esmagados? O que fazer quando a maldade está reinando?
O salmista está nos ensinando. Confie na bondade de Deus. Confie na bondade de Deus. No verso 1, ele traça um paralelo entre a maldade do homem e a bondade de Deus. Como nós já lemos. Ó homem poderoso, por que te glorias na maldade? O amor fiel de Deus, ou na linguagem da revista atualizada, a bondade de Deus, né, subsiste em todo o tempo. No verso 7, ele diz que o ímpio, ele confia na sua maldade. E por isso, ou seja, ele confia na sua prosperidade, nas suas riquezas, por isso ele é mau. Agora o crente, ele confia na bondade de Deus, que é o contraste aí no verso 8. Ele confia que Deus fará justiça. Ou seja, que o nosso Deus, ele não está dormindo. E que ele vai sim executar a sua justiça. Então quero falar 3 pontos de maneira breve. Primeiro, a maldade humana é resultado da arrogância humana. Davi ele está perguntando, por que você, homem poderoso, gloria-se na sua maldade? Ora, você pratica o mal e se vangloria disso. Amam o que é mal. Faz o que é mal, fala o que é mal. Por quê? Ele explica no verso 7. Vede o homem que não fez de Deus o seu refúgio. Pelo contrário, confiava em suas riquezas e se fortalecia na sua perversidade. Porque eles são assim? Porque eles fazem o que é mal e se vangloriam? Porque eles falam o que é mal e se vangloriam? Porque eles confiam no dinheiro e em sua perversidade. Ou seja, na sua prosperidade e na sua perversidade. Hoje nós ouvimos muitas pessoas dizendo, né, não importa o que você crê, desde que você faça o bem, está ótimo. Isso é uma balela. Você vai agir com base em suas crenças. Então é claro que importa o que nós cremos. O ímpio, o homem mau, ele só age, ele tem essas ações justamente porque ele confia em algo. E o salmista está dizendo que ele confia em suas riquezas e por isso se fortalecia a cada dia mais na sua perversidade. Por isso ele era tão maligno. Confiava em si próprio, em seus bens. Então esta ideia, não importa o que você faça, mas não importa o que você crê, desde que você faça o bem, está ótimo, é uma balela. As suas ações são resultados de suas crenças. Você só vai agir com base naquilo que você crê. Essa é a realidade. E o ímpio é assim. O homem mau é assim. Ele tem dinheiro, ele tem poder, portanto, eles acham que ficarão impunes. Não é isso que nós vemos ao olhar para a sociedade? Se o cara tem poder, ele tem dinheiro, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa, que ele jamais será punido por conta disso. Os poderosos sempre acham que sairão ilesos. Podem sair neste mundo, diante de juízes que se vendem. Mas diante do juiz de toda a terra, do reto juiz, jamais escaparão das mãos de Deus. Jamais. Todos os que se sentem poderosos, eles vivem uma ilusão, assim como Nabucodonosor. Nabucodonosor, olha o que eu construí, olha como eu sou poderoso. De repente agora ele está pastando como um animal. Ou seja, ilusão. Todos aqueles que se sentem poderosos, no fundo, eles estão vivendo uma ilusão. É apenas ilusão. E nós vemos outros iludidos, né, que pensam ser poderosos. O rico é assim. Ele acha que o dinheiro dele pode comprar tudo. Até que ele se depara com uma circunstância onde o dinheiro não consegue resolver. Onde o dinheiro dele não tem nenhuma influência e não tem nenhum poder. Mas vivem uma ilusão. Acham que são fortes o bastante, que são poderosos. O jovem, em sua maioria, vivem uma ilusão, porque afinal de contas, eles estão no ápice do vigor, no ápice da energia, da vida, da força. Muitos deles não viram, e não frequentaram, não tiveram em muitos velórios, não viram as pessoas que eles amam partindo deste mundo. E aí então se sentem fortes o bastante. Mas é ilusão. O corpo responde numa rapidez fenomenal. Vai mudar um passo ou fazer qualquer movimento, por mais brusco que seja. Para um jovem, isso é a coisa mais natural deste mundo. Ou seja, eles não têm nenhuma limitação física.
Não viram muitas das pessoas que eles amam partindo? Por isso se consideram poderosos. Mas é uma ilusão. É ilusão. O estúpido também é assim. O tolo, ele não enxerga a realidade. O tolo não consegue enxergar a realidade. Ele não vê que ele é fraco. E por isso comete inúmeras estupidez. Não porque é corajoso, mas sim porque é tolo. Ele não consegue enxergar a sua limitação. Então, o salmista está nos mostrando que a maldade humana é resultado da arrogância humana. O homem confia em seus bens, em seu poder. Segundo, o salmista nos mostra que a bondade é resultado da confiança em Deus. Porque convenhamos, Davi poderia pensar, não poderia? Não vale a pena ser bom. Talvez ele poderia ter sido tentado a pensar isso. Não vale a pena ser bom. Ora, porque os ímpios prosperam. O texto aqui não nos relata que ele passou por esta provação, por esta tentação, de pensar, será se vale a pena ser bom? Mas nós temos um outro referencial, o Salmo 73. O salmista diz, quase me resvalaram os pés. Ou seja, quase que eu desviei, quase que eu caí, porque eu vi a prosperidade dos ímpios. Ou seja, eu olhei a prosperidade dos ímpios e vi o sofrimento dos santos, dos justos. E por conta disso eu quase desviei, quase que eu empinei a carroça. Por que ele pratica o mal? Porque ele confia em si. Mas do outro lado, por que o crente pratica o bem? Porque ele confia em Deus. Porque ele confia em Deus, ele depende de Deus, ele espera em Deus. E Deus é bom, e o salmista, Davi, está nos mostrando aqui, dizer que Deus é bom, mais uma vez ele está mostrando que quando nós afirmamos que Deus é bom, isso significa que ele vai punir o mal. Ou seja, ele vai punir a maldade humana. Por isso que é chocante quando nós ouvimos pessoas assustadas, quando, por exemplo, nós dependemos a pena de morte. Não, o cara é vagabundo, se ele matou outro, ele tem que ser morto também. Pelo menos isso deveria acontecer. Num país decente acontece. No nosso é uma vergonha. Mas assustador é você ver crentes perturbados com uma afirmação como essa. O cara cometeu tal crime, ele arrancou a vida do outro, nada mais justo que ele perca a própria vida. Isso deveria ocorrer. O triste é você ver pastor citar as escrituras, né, olho por olho, dente por dente, como se fosse algo negativo. Ora, a orientação que Deus estava dando àqueles homens é julguem da melhor maneira possível. Ou seja, sejam justos. O cara matou, ele tem que ser morto. Mas aí os crentes hoje, e muitos pastores, que parecem mais uma menininha, têm medo. Não, é um absurdo. Crentes ficam assustados. Ora, bandidos têm que ser presos. A nossa escritura diz que a maldade tem que ser punida. E os crentes se assustam ao ouvir algo assim. Isso é de nos deixar com o cabelo em pé. Ou seja, achar que bondade e que a bondade de Deus é achar que Deus então tolera o que é mal. É isso mesmo. O indivíduo rouba. Imagine se eu fosse um juiz. O cara te roubou, te lesou, mas eu vou ser um bom juiz. E parece que é assim que os crentes pensam. Eu não vou punir o homem mau. Ele te roubou, te prejudicou, mas eu não vou puni-lo. Eu fui um bom juiz? Fui bom para o vagabundo, talvez. Mas para você, não. Imagine, você está ali, passando a rua, e você vê um pedófilo abusando de uma criança. E o que você vai dizer? Olha, não pode fazer isso. Isso é errado. Bondade seria você não fazer nada? E deixar a criança ali? Não. Bondade seria você voar no pescoço daquele camarada e fazer o que fosse necessário para livrar aquela criança daquela maldade. Isso é ser bom. E aí nós temos que nos lembrar, Deus nunca tolera a maldade. Deus, ele nunca tolera a maldade. Deus, ele tem misericórdia daqueles que se arrependeram dos seus pecados. Então, arrependimento, como já disseram, não é quando você chora, mas sim quando você muda de vida.
Isso é arrependimento genuíno. Então Deus ele tem misericórdia daqueles que se arrependeram. Deus ama o pecador arrependido. Aquele que decide viver de maneira impenitente, permanecer nos seus pecados, o que estará sobre ele, o que ele vai receber é justamente a ira de Deus. Não é misericórdia. Primeiro, porque arrependimento é justamente a ideia, é uma declaração que o mal vai cessar, que o mal cessará. Ou seja, eu não vou fazer mais isso. O arrependimento genuíno aponta para isso. Segundo, porque ele te perdoa. Cristo, Deus nos perdoa, porque ele puniu os meus pecados e os seus pecados na pessoa de Jesus. E é por isso que não há impunidade quando Deus te perdoa. Porque um inocente pagou por nós, pecadores. O sangue foi derramado por conta dos meus pecados e dos seus pecados. Então, quando nós somos declarados justos perante o tribunal de Deus, Deus não está sendo injusto. Ou não há nenhuma impunidade quando Deus faz isso. Porque o preço foi pago. E Cristo, como nosso representante, pagou o preço naquela cruz do Calvário. E por que isso é tão importante? Quando você crê que Deus, Pai, é exatamente assim, que Ele vai punir a maldade humana. Quando você, de fato, conhece o seu Deus e como Ele age diante da maldade, isso vai definir também como você será. Por exemplo, como um pai. Seria inadmissível nós vermos a maldade em nossos filhos e não punirmos. Ou seja, isso mostra muitas vezes que nós não conhecemos o Deus das Escrituras, que pune a maldade humana. Nós, como pais, temos que observar os nossos filhos. E se nós vemos a maldade brotando a cada dia mais ali, nós precisamos puni-los. Nós precisamos adverti-los. Ou será se nós não conhecemos esse Deus? Se você de fato conhece a Deus, isso vai definir a maneira como você vai lidar com o pecado. Como você lidará com o pecado? Porque aqui diz que os justos, o verso 6, os justos verão e temerão. Só que hoje não pode falar que nós vamos temer a Deus, que temos que temer a Deus. Isso é um absurdo para muitos crentes. Ora, Deus se revelou ao seu povo em meio a relâmpagos e trovões. Para quê? Para que o temor estivesse diante deles, a fim de que não pequeis. Mas hoje, Deus é tratado como um amiguinho da escola, como parça dos crentes, Ele é parceiro dos crentes. Não, Ele continua sendo nosso Deus. E então, se nós o conhecemos e sabemos como Ele lida com a maldade, isso também vai influenciar como você vai lidar com o pecado. Você não vai ficar flertando com o pecado. E por último, para a gente encerrar aqui, o que fazer? Ele espera na justiça, esperança de justiça. No verso 5 ele diz, do verso 2 ao 4 ele retrata o homem mau e a sua maldade, mas no verso 5 ele diz, Deus também te esmagará para sempre. Ou seja, os ímpios esmagados para sempre. Ele te arrebatará e te arrancará da tua habitação. Te eliminará da terra dos viventes. Ou seja, não importa o quão seguros eles estejam. Não importa. Quão seguros os ímpios sintam. Não importa. Eles serão julgados. Não importa. E tudo isso deles, a prosperidade, a maldade, você pode ter certeza que tudo isso é passageiro e é limitado. Mas a punição não. A punição é eterna. Os ímpios esmagados para sempre. Mas o texto vai dizer, no verso 6, os justos verão e temerão, e rirão dele, dizendo, os justos se alegrarão. Mas não é aquele se alegrarão, tipo lá sabor de mel,
quem me viu passar na prova e não me ajudou vai se arrepender. Não é os justos se alegrarão, não é com aquela ideia de você comemorar a queda do seu inimigo. Não, porque isso não é de Deus também. Você comemora a queda do inimigo. Ou como uma vez, ouvi uma mulher dizendo, que orava, acordava 3 horas da manhã para que Deus derrubasse uma outra pessoa que ela não gostava. E olha, de oração. Falava isso com muito entusiasmo. Eu levanto todo dia 3 horas da manhã porque Deus vai derrubar fulano. Eu falei, caramba, que situação. Então o texto não está dizendo, em nenhum momento das Escrituras apontam para isso, que nós devemos comemorar a queda do nosso inimigo. Não. O que o texto está dizendo aqui, em hipótese alguma, é que você deve desejar a vingança pessoal. Não é isso que o texto está tratando. Ele não está tratando de vingança pessoal. Mas o que ele está mostrando aqui é a alegria porque a justiça foi feita. E essa justiça que foi feita não foi do próprio homem, mas de Deus. Não é isso que Paulo também vai nos ensinar lá em Romanos? Porque muitas vezes nós queremos agir por conta própria e executar a nossa justiça, como o Elvis até falou aqui na quarta-feira, Quando nós queremos executar a nossa justiça é porque nós não confiamos na justiça de Deus. Nós achamos que Deus não está agindo, que Deus não está operando. Ou seja, quando você quer agir e tomar as rédeas, porque nós não cremos que Ele é soberano. Ou seja, nós estamos dizendo que nós não cremos que Ele vai punir a maldade humana. Se todos aqueles que fizeram aquilo que é errado, o que é mal contra o próximo, e que mesmo que neste mundo não foram punidos, e aí nós queremos agir e impor a nossa justiça, nós estamos dizendo que não confiamos nele. Ou seja, que ele não é um bom juiz, ou que ele não é um bom Deus. Porque, afinal de contas, como que ele vai deixar o homem mau livre? Então nós temos que aprender a descansar em Deus. Isso não é fácil, irmão. Não é fácil. Principalmente quando você se sente ali lesado. Quando parece que pessoas fazem de tudo para nos prejudicar. Isso não é fácil, você confiar na bondade de Deus e na justiça de Deus. Muitas das vezes nós somos tentados a agir por conta própria. De querer resolver do nosso jeito. De fazer as coisas do jeito que nós queremos. Mas aí lembre-se disso. Não há nada que passa desapercebido dos olhos do nosso Deus. Pode ser que neste mundo aqui, essa pessoa pode até sair impune. Muitas vezes até ser louvada por homens pecadores como eles, como nós, somos pecadores. Mas diante do nosso Deus, nenhuma maldade ficará impune. Nenhuma maldade ficará impune. Ele está dizendo, olha, o ímpio será arrancado de sua casa. O crente não. Aquele que confia em Deus estará estabelecido na casa de Deus, como ele diz aí no verso 8. Eu confio na bondade de Deus. Na bondade de Deus. Estou firme ali na casa de Deus. Como eu disse, o pano de fundo é Doeg matando gente inocente. E aí você me entende o que eu quero dizer com inocente. Pessoas que não tinham nada a ver com a circunstância ou com a situação. E Doeg está matando gente inocente. E ele está prosperando por conta disso. Porque, afinal de contas, ele agradou o rei. Ele está prosperando. Mas lembre-se, a prosperidade do ímpio é momentânea. A alegria do ímpio é momentânea. Mas a condenação é eterna. Com certeza. Joseph Mengele, por exemplo, se não há Deus, os crimes desse homem, que esse homem cometeu, ficarão impunes. Porque neste mundo ele não foi punido. E, pior, desfrutou do melhor, O cara morando a 500 metros da beira-mar, aproveitando a vida. Se não existe Deus, se não há Deus, os crimes dele ficaram impunes. Mas, nossa Bíblia diz e deixa muito claro que existe um Deus. E que esse Deus, ele está ali, com seus olhos atentos. Ou seja, que a maldade será punida. Nada passará desapercebido.
Pode ser que neste mundo, ou nesta vida, não haja justiça. Muitos homens foram louvados mesmo cometendo atrocidades. E muitos ainda serão louvados por conta disso. Neste mundo, não houve nenhuma justiça sendo executada. Mas diante de Deus, não. Quando estivermos frente a frente com o nosso Deus, não. Toda maldade será punida. A Bíblia não fala o que aconteceu com Doeg. A Bíblia não mostra, não narra o que aconteceu com esse homem. Será se ele ficou impune como Joseph Mengele? A Escritura não narra. Agora, se há Deus, com certeza, todos serão punidos. Mas se não há Deus, inúmeras injustiças jamais poderão ser reparadas. Abimeleque perde a sua vida. Se não há Deus, não há como reparar isso numa vida futura. Quantas crianças foram mortas? Quantas mulheres foram mortas? Ou, por meio das mãos de Joseph Mengele, quantas pessoas foram mortas? Nós temos aí um retrato triste, da guerra, no Oriente Médio ali, com Israel e Hamas. E nós temos visto. A nossa Bíblia relata muitas vezes essas coisas acontecendo. Os inimigos vindo, mulheres sendo abusadas, crianças sendo mortas, pessoas sendo levadas como escravas. Mas aí hoje você olha o ao vivo. Você vê isso acontecendo ali de maneira muito real diante dos nossos olhos. E isso nos choca muitas vezes. Essa semana mesmo que passou, eu vi uma criancinha que estava completamente apavorada. A criança estava mole diante da maldade. Então o chorinho dessas crianças, se não há Deus, não serão ouvidos. Não. O grito de pessoas indefesas que foram violentadas, torturadas e mortas, se não há Deus, permanecerá em silêncio. Porque muitas vezes neste mundo não serão julgados. Ou seja, o tempo que elas perderam jamais poderá ser reparado. Assim como o cego. Os cegos que nunca verão a luz. Os pobres que muitas vezes nunca serão saciados. Se não há Deus, difícil. Mas se há Deus, o nosso Deus é verdadeiro. O nosso Deus é o único Deus vivo, todo-poderoso. Então eu posso terminar os meus dias como o salmista termina o salmo, com fé. Mesmo diante de tanta maldade, mesmo diante de tanta injustiça, eu posso terminar os meus dias cheios de fé, de esperança e confiança em Deus. Como ele está dizendo no verso 9, esperarei no teu nome. Ou seja, minha confiança está no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é bom. E é isso que nos consola. Saber que o nosso Deus, Ele não está ali com os olhos fechados ou com as mãos atadas. Sim, porque Ele é bom. Ele vai punir a maldade humana. Ele vai punir. Nada vai passar desapercebido do nosso Deus. E aí nós podemos, sim, descansar e esperar no Senhor. Porque é Ele que vai operar a justiça. Que nós possamos aprender a descansar nele e a confiar nele em todo o tempo. Amém? Vamos ficar de pé.